Essa é uma excelente pergunta. A resposta é que cada um de nós tem duas mentes, a mente desperta e a mente adormecida. Nossa mente desperta é a que pensa, fala e raciocina, mas a mente adormecida é mais poderosa, enxerga fundo no cerne das coisas. É a parte de nós que sonha, ela se lembra de tudo, dá-nos a intuição. A mente desperta não entende a natureza dos homens, a mente adormecida sim, já sabe muitas coisas que a mente desperta não sabe. Oi pessoal, aqui é a Letícia, do Pequena Vizinhança, e hoje a gente vai fazer um vídeo de teoria, que é um vídeo que faz tempo que a gente não faz, que eu não faço, e os últimos vídeos, que geralmente são a minha preferência, realmente, são os vídeos de revisão, porque eu acho que a revisão, ela ajuda muito a gente a formular teorias boas, e enfim, ok. Hoje a teoria existiria uma outra forma de entrar dentro do mundo dos encantados. Essa teoria eu encontrei no Reddit essa semana e vou deixar ela no link aqui da descrição embaixo. Ela tá em inglês, então é no Reddit dos Estados Unidos. No último vídeo a gente conversou que os marcos do percurso seriam portais. Uma das hipóteses seriam que eles eram portais para o mundo dos encantados, também chamado em inglês de mundo fey. E nesse vídeo a gente conseguiu quase comprovar que esses marcos do percurso realmente levariam ao mundo dos encantados, tanto que parece que levou e retirou o Kvoth de lá, que a gente mostrou com passagens de que ele viu pedras cinzentas ao entrar e ao sair do mundo dos encantados. Só que esta teoria diz que, além dos marcos do percurso levarem ao reino fey, ao mundo fey, ao mundo dos encantados, e levar a Feiriniel, que seria outra cidade, né, outro lugar, diferente do mundo fey, que isso também é um pouco assim controverso, porque às vezes, poxa, a cidade chama Feiriniel. Talvez, será que não seja uma cidade do mundo encantado? Enfim, existiria uma terceira forma, que seria a Porta da Loucura. Então, esta é a teoria. A Porta da Loucura seria como se fosse um terceiro tipo, ou um novo tipo, uma outra forma de entrar para dentro do mundo dos encantados. Esta teoria se baseia principalmente em dois momentos da crônica. O primeiro, uma fala de Feluriana, e o segundo, o momento em que Kvoth visita o refúgio com Elodin, ou Aluadouro com Elodin. Antes da gente ir para as citações e ir para a teoria, eu queria falar que teve alguns 2 ou 3 momentos em que eu alterei a tradução do inglês para o português, porque para se construir essa teoria, as palavras em inglês fazem toda a diferença e elas não foram levadas para a tradução em português. Então eu traduzi essa teoria. Se vocês forem olhar os trechos em português, vocês podem encontrar alguns trechos que vai ter uma palavrinha ali diferente, que foi eu mesma que mudei, mas foi para embasar essa teoria mesmo. Para começar a teoria de que as Portas da Loucura funcionariam como um portal para o mundo dos encantados, ou mundo fey, a gente precisa de relembrar um conceito, e vai ser rapidamente, um conceito que é os conceitos das 4 portas da mente, que Kvoth fala lá naquele período de luto, logo após o ataque do Chandriano na sua trupe. Existem 4 portas da mente. A primeira, que é a porta do sono, a segunda, que é a porta do esquecimento, a terceira, que é a porta da loucura, e a quarta é a porta da morte. Na teoria da pessoa do Reddit, eles não colocaram, ele não colocou, ou ela não colocou, esta citação que eu vou fazer a seguir, mas eu acho que faz muito sentido colocar, porque fala sobre o movimento da mente. E eu vou ler tanto em inglês quanto em português. Vamos lá. Classic thinking
teaches of the four doors of the mind, which everyone moves through according to their need. O pensamento clássico nos ensina sobre as 4 portas da mente, pelas quais todos se movem de acordo com sua necessidade. Gravem então essa ideia de movimento da mente, de que a mente pode se mover. A princípio parece que é uma ideia meio que abstrata demais, mas se a gente for levar ao pé da letra para essa teoria, às vezes esse movimento da mente realmente nos leva para um outro lugar, e não somente para um sono, para a loucura, para o esquecimento ou para a morte. Agora, vamos prestar bem atenção. A gente já sabe que talvez o sono leve para algum lugar diferente. O sono, na presença de um marco do percurso, pode sim levar para Feiriniel, que era a nossa principal hipótese no vídeo passado. Porém, perceba que a teoria do Reddit diz que a terceira porta da mente, que é a loucura, também move-se para outro lugar. Então vemos que 2 portas da mente levam para outro lugar. Ok, deixo isso em pausa, esse raciocínio em pausa. Para construir toda essa teoria, e agora eu inicio sim com as citações que a pessoa que escreveu a teoria começou, que é o trecho da Feluriana. Para isso, a pessoa se baseou em uma palavra. Eu gosto muito de ler a Crônica do Matar do Rei pesquisando palavras. É uma forma de que eu estudo a crônica, pessoalmente. Então, quando essa pessoa construiu a teoria, ela se baseou numa palavra em inglês chamada cracked. A palavra cracked significa quebrado, quebrada. Na crônica, ela pode significar tanto quebrado quanto enlouquecido. Have they the will and know the way, there are 1,000 half-cracked doors that lead between my world and yours. Sabendo o caminho e tendo vontade, 1000 portas semicerradas mantêm teu mundo e o meu interligados. A Feluriana usa o termo half-cracked doors, que seria mais ou menos essa tradução de portas semicerradas, ou portas quebradas. A ideia de porta quebrada, essa expressão half-cracked doors, a gente acredita, essas portas semicerradas, a gente acredita a princípio que seriam os marcos do percurso. Tendo vontade e sabendo encontrar essas portas semicerradas, o seu mundo e o meu são interligados. No vídeo passado, a gente consegue traduzir que essas portas sim representam os marcos do percurso. Porém, é aqui que a teoria se diverge da teoria do Reddit. Na teoria do Reddit, as portas semicerradas que conectam o mundo da Feluriana, ou seja, o mundo Fey, com o mundo mortal, seriam as mentes quebradas. Por quê? Porque em outro trecho aparece, sim, o termo half-cracked. Você percebe que eu tô bem sofrendo aqui tentando, né, mandar o inglês. Desculpa, mãe e Vic, porque são professoras de inglês. Então, vamos lá. Essa expressão, ela aparece uma segunda vez na crônica. E aparece num personagem em que o termo quebrada já foi referido, que é a Auri. Então, quando o Kvothe pensa em pessoas quebradas, inclusive, ele dá o exemplo do Elodin, ele dá o exemplo da Auri, e ele fala do marionetista. Mas a gente sabe que os pacientes do refúgio, todos são referidos na crônica como pessoas que quebraram, cujas mentes foram quebradas. Vamos para o trecho que ela usa esse termo, que o Patrick usa esse termo de novo. E é igual eu falei para vocês, na crônica compensa muito, às vezes, fazer pesquisas por palavras. E agora que eu tô tomando consciência de que talvez a gente precisa, às vezes, começar a entender, talvez, a leitura do livro em inglês, porque, às vezes, para uma releitura mais profunda, compense sim encontrar palavras e começar a ler o livro em inglês, para encontrar justamente pistas mesmo, porque a gente sabe que esse livro é um livro de investigação quase. I'm sure Jameson would rush out here with a box of chocolates and a feather bed
If he knew there was a starveling, half-cracked student living under his university, they'd crock her and you know it. Até parece, corteia em tom sarcástico. Tenho certeza de que o Jamison correria para lá com uma caixa de chocolates e um colchão de pena se soubesse que há uma estudante esfomeada e meio maluca morando embaixo de sua universidade. Eles a poriam no aluadouro e você sabe disso. Ok, agora, sabendo dessa relação de cracked, quebrada, que aparece tanto na fala de Feluriana quanto na fala de Dick Wolf, para se referir às pessoas que tiveram suas mentes quebradas, vamos até o lugar onde ficam essas pessoas, que mora a segunda parte da teoria, que está no refúgio. A segunda parte da teoria, como eu já disse, a gente vai encontrar provas justamente quando Elodin leva Kvothe para visitar o refúgio. Neste dia, Elodin o leva para lá para justificar de por que ele não ensinaria Kvothe, porque Kvothe não tinha a consciência do que pode acontecer ao se ensinar, ao aprender nomeação. E lembra que eu falei que eu coloquei uma citação lá no início que foi meio que freestyle minha mesmo, e agora eu vou citar uma outra citação que também é meio que freestyle, é tipo assim, eu tô meio que enchendo um pouco a teoria, que foi uma teoria grande, muito intrigante que eu li, por isso que eu tô gravando, porque me empolgou muito. Vamos colocar aqui uma segunda citação que não foi colocada na teoria, que é aquela questão do movimento da mente, porque o Elodin vai falar de novo sobre o movimento da mente, dando como justificativa, inclusive, o motivo do porquê as pessoas enlouquecem. It is because of what we study, because of the way we train our minds to move. É por causa do que estudamos, da maneira como treinamos nossas mentes a se moverem. E assim, eu entro nesse questionamento novamente, para onde as mentes se movem? E aqui a gente está falando basicamente da mente adormecida, porque a gente sabe que a nomeação envolve muito com aquela questão da mente adormecida, né? Então, novamente, ele lembrando do movimento da mente. E agora eu retorno para a segunda citação, de que foi praticamente a segunda citação que fecha essa teoria da pessoa, de que as pessoas que estão hospedadas, internadas no aluadouro, elas teriam suas mentes movidas para o mundo dos encantados. Talvez não para um lugar agradável do mundo dos encantados, mas elas se moveriam para lá. Elodin parou de andar e escancarou a porta mais próxima. Gritos de pânico irromperam pelo corredor. Em mim! Eles estão em mim! Eles estão em mim! Eles estão em mim! Pela porta aberta, vi um rapaz se debatendo contra as tiras de couro que o prendiam à cama, pelos pulsos, cintura, pescoço e tornozelos. E a princípio, quando você lê o livro, você acredita que essa pessoa está tendo meio que uma alucinação mesmo, ela está vendo coisas nela. E ponto final. Porém, a teoria diz que não é simplesmente uma alucinação. A mente daquela pessoa estava se movendo para o mundo dos encantados. Quem sabe até realmente vendo criaturas daquele mundo, porque a gente sabe que o Reino dos Encantados, inclusive, o Bast fala que a parte de demônios que é vista pelo mundo mortal são todos eles, porém com mais foco nesses seres mais ruins, que tem também no mundo dos encantados. A gente viu que tem o Scrael, a gente viu que tem o Mael, que é o troca-peles. Então, por que não a mente dessas pessoas não estaria num lugar ruim do mundo encantado? E aí vem a segunda parte, que é uma parte que fecha muito essa ideia de que as pessoas que estão no refúgio, sim, podem sim ter contato com o mundo dos encantados, que é a relação da piora deles com a lua cheia. A lua, como a gente sabe, aproxima os mundos ou os afasta. Quando a lua está cheia ou quando está com noite sem lua, esses mundos estão pertos. Será que, e isso é falado pela Amy é uma funcionária do refúgio. Quando o Elodin pergunta para Amy por que os pacientes,
os convidados não estavam na área externa, a Amy diz que está se aproximando noite de lua cheia e por isso, como o Elodin mesmo sabia, eles ficam mais agitados. Que interessante é essa teoria de que há uma piora deles quando a lua está cheia. A lua, inclusive, puxa mais seres encantados para perto. Lembra que a gente vive revisando essa parte, é importante, que a lua cheia puxa o mundo encantado para o mundo mortal. Atrai as criaturas para o mundo mortal. E o contrário acontece para lá. Quando a lua está vazia, o mundo mortal é que é atraído para o mundo encantado. Aqui eu finalizei então a teoria. Então a teoria realmente dessa do Reddit é de que existem mentes quebradas e que existem portas quebradas que levam ao mundo encantado. Será que essas portas não são as mentes, né? E o que eu quero continuar falando, e isso aqui é só um parênteses meu, ou seja, mais um salzinho assim pra teoria, é de que essa ideia de quebrado me chama muita atenção lá na história de Shireen, quando ela está contando a história dos Rintas Prokvoth, que flerta um pouco com a própria história da Guerra da Criação, do Império Ergen, enfim. E ela fala a seguinte frase: esse povo tinha um grande império, cujo nome foi esquecido. Não é importante, pois o império caiu e desde então a terra se quebrou e o céu se modificou. Então a terra se quebrou. Será que tudo que está quebrado não tem relação com a Guerra da Criação lá longe, que justamente, né, refere à criação do mundo encantado, porque a gente sabe que o mundo encantado foi criado nessa guerra. Então, será que esse mundo quebrado, mente quebrada, levando para esse lugar, não reflete nessa ideia realmente? Segunda coisa, mais um salzinho, é o seguinte: eu não acredito que são todas as portas da mente que levam para o mundo encantado. Eu até cheguei a comentar no nosso grupo de Discord o seguinte: eu acredito que o sono talvez leve, e eu acredito que a loucura também leve. Então aqui é a primeira e a terceira porta. Eu acredito que o esquecimento não leve para o mundo encantado, e também não acredito que a morte leve ao mundo encantado. Então, e isso aqui é uma teoria minha, o salzinho meu. Será que o sono e a loucura levam ao mundo feio, mas o esquecimento e a morte levam ao aleu? Que a gente sabe que o aleu é esse escuro sem nome, para onde as criaturas vão quando elas não têm nome ou que elas morrem. Aqui eu tô diferenciando as 4 portas da mente, mas é totalmente teoria. Esse vídeo eu tô usando teoria, não é revisão, então não é baseado ali em fatos, né? Só em teorizando mesmo. E a terceira coisa, que é, assim, não tem muito a ver com a teoria, mas eu achei tão legal, porque tava num comentário relacionado, que alguém comentou, que é o seguinte: olha que interessante. Não, isso eu não vou falar nesse vídeo, não.